irmãos, a Igreja Adventista do Bom Retiro. Que bom que você está aqui. Que bom que você está em casa também nos acompanhando, está juntos, de alguma forma, podendo meditar na Palavra de Deus, podendo juntos nos alimentarmos espiritualmente. No culto de sábado foi falado que a gente falou sobre louvor, sobre cantar, sobre estar aqui na igreja, mas eu fiquei pensando algumas coisas, e uma delas que... Só um pouquinho. Prontinho. Uma das coisas que eu fico pensando é que não faz sentido a gente vir à igreja, nós estarmos aqui reunidos só para assistir o culto. Não faz sentido nós falarmos que somos cristãos, que acreditamos em Cristo, esperamos a volta de Jesus, então a gente fica sentado esperando as coisas acontecerem. E esse momento é o momento de você participar, de você elevar a sua voz, de você abrir o seu coração, mas também de refletir naquilo que está sendo cantado. E essa canção que nós preparamos agora, ela fala sobre usar nossas mãos para levar a mensagem, para abreviar a volta de Jesus, para servirmos aqueles que estão ao nosso redor e não conseguem, sozinhos. Esse é o intuito, esse é o sentido de ser cristão. É ajudar ao próximo, é amar aquela pessoa que está próxima da gente. Então eu convido você que está aqui, você também que está em casa, que você possa abrir o seu coração e possa meditar nessas palavras para que faça sentido e que daqui para frente a gente não fique só como espectadores, mas sejamos também protagonistas nessa história. Vamos cantar? Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através das minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor, há também no entardecer, a poesia no nascer, na beleza natural, eu contemplo o digital dessa mão que me criou. Cante bem forte. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Muito bem, que nós possamos realmente ansiar por esse encontro com Cristo e que esse possa ser o seu desejo nesse dia. A próxima música, ela reforça isso, talvez ela coroa este momento. Depois dessa vida de trabalho, de dedicação a Cristo, nós teremos então o momento de estarmos bem perto dele, bem junto. E assim como servir a Cristo, servir as pessoas deve ser o nosso intuito, também não faz sentido você estar aqui se você não quiser, não ansiar, não sonhar com o dia de estar próximo de Cristo também nos céus. Então nesse momento eu convido você a ficar de pé, para que você possa cantar com mais energia, você possa meditar nessas palavras. Que nosso desejo, acima de tudo, ao sair daqui para a nova semana que começa, seja realmente estarmos em breve junto a Cristo no lar celestial. Fique em pé e cante com todo entusiasmo e com o coração aberto a receber essa mensagem. Bem junto a Cristo, eu quero estar.
Este é o momento em que nós vamos, ajoelhados, falar com Deus. Então, se você puder, gostaria de convidá-lo para que neste momento nós falássemos com Deus de joelhos. Querido Pai e amado Senhor, queremos agradecer a Ti pelo momento que estamos vivendo e estarmos na Tua casa. Neste culto de adoração, neste culto em que viemos para ouvir a Tua voz, através do Espírito Santo falando em nosso coração, transmitindo a nós o Teu querer e as Tuas impressões a respeito da nossa vida, ó Pai. Por isso, neste momento, pedimos humildemente que este mesmo Espírito prepare o nosso coração para a mensagem que ouviremos na sequência, através do pastor Padilha, e que também nos inspire, nos capacite, para que ao sairmos daqui possamos levar as pessoas à esperança recebida através da Tua palavra. Perdoe para os nossos pecados, esteja com cada um de nós, não porque haja algum mérito na nossa vida, mas nos méritos de Cristo Jesus é que pedimos. Amém. Sou pecador, não quero entender a Tua lei, só Teu favor. Carrega-me pra longe do que sou, com frequência eu quebrei a aliança que me deu, e mais uma vez eu estou aqui só pra Te pedir, Senhor, Teu favor agindo em mim. Quero restaurar tudo que eu perdi quando decidi viver sem olhar para Ti. A Tua lei é um presente da Tua graça para mim. Obedecer me garante uma vida mais feliz. Mas sou tão humano, fraco sou. Sei que é impossível viver sem Teu amor. E mais uma vez eu estou aqui
agindo em mim. Quero restaurar tudo que eu perdi quando decidi viver sem olhar para ti. Restaurar nossa aliança é somente o que eu preciso. Restaurar nossa aliança é somente o que eu preciso. E mais uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Quero restaurar tudo que eu perdi quando decidi viver sem olhar para ti. Olá, queridos irmãos, querida igreja. É uma alegria, uma satisfação muito grande estarmos juntos. Eu me dirijo a você também que está acompanhando esse culto, essa celebração aí de casa. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família e com todos nós. Eu gostaria de convidá-lo nesse momento a abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia, porque afinal de contas você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Você não veio aqui para ouvir um homem, mas sim Deus falando através da sua palavra. E eu quero, portanto, convidá-los a abrirem a Bíblia na primeira carta do apóstolo João, lá pertinho do Apocalipse. Há 3 pequenas cartas, e essas cartas foram escritas pelo mesmo apóstolo, o apóstolo João, o autor do Evangelho de João. Alguns teólogos acreditam que essa carta foi escrita por João lá pelo ano 90, quando ele estava na cidade de Éfeso, e ele tinha alguns propósitos em escrever essa carta. Um dos propósitos era dirigir-se aos cristãos daquela época, cristãos que ele chama de filhinhos, que ele tinha um amor muito grande por esses irmãos em Cristo, e ele sentia o pai espiritual desses que foram evangelizados por ele. Ele tinha preocupação que esses irmãos se mantivessem fiéis à palavra de Deus, que eles testemunhassem do amor de Deus e também que eles se mantivessem firmes na verdade. Antes de começarmos o estudo da palavra, eu gostaria de convidá-los a fechar os olhos onde você estiver. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça, para nós contarmos com a presença do Espírito Santo. Deus nos ensinará a verdade, uma mensagem muito especial, e eu tenho certeza que nós dependemos do Espírito Santo para entendermos a palavra de Deus. Então oremos. Santo Deus, estamos com a Tua palavra aberta, porque queremos ser ensinados por Ti, ó Pai. A Tua palavra mesmo diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente falando. Então nós dependemos do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que ensina toda a verdade.
Então trabalhe em nossa mente, em nosso coração, nos dê entendimento, ó Pai, para que tudo aquilo que nós estudarmos esteja em sintonia com a Tua santa vontade. O Senhor tem uma mensagem para nós nesta tarde, que essa mensagem alcance realmente o nosso coração, que saiamos daqui repletos do Espírito Santo. Abençoe todos os que ouvem a Tua palavra nesse momento, que todos nós sejamos edificados por ela e que possamos sair fortalecidos espiritualmente falando. Isso é o que nós pedimos, e esse pedido vai assinado no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o evangelista João, ele tinha uma preocupação ao escrever essa carta, como eu disse, além de desejar que os irmãos se mantivessem firmes na verdade, que eles testemunhassem da verdade, mas, sobretudo, que eles permanecessem na verdade, porque João percebeu que muitos desses cristãos estavam sendo atacados por falsos profetas. Abram a Bíblia aqui na primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do verso 18, e percebam que João, ele fala exatamente de anticristos que estavam se levantando na igreja. Muitos deles haviam sido membros da igreja e saído. E porque eles saíram, se tornaram anticristos. Leiamos comigo, acompanhe a leitura. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 18, ele diz: filhinhos, já é a última hora. E como ouvimos que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, porque conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não sabias a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então percebam a preocupação que João tinha, não é? Para que eles se mantivessem firmes, apesar dos ataques do inimigo, os ataques mentirosos do inimigo. Então ele os adverte dizendo: cuidado, mantenham-se firmes. Essa preocupação de João nós vemos inclusive no Evangelho. Eu quero convidá-los agora a abrirem a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. E quero destacar aqui alguns versos, e vocês percebam claramente que João era um defensor da verdade. Ele levantava a bandeira da verdade. E ele se apresentava como um intenso defensor da verdade, advertindo, como por exemplo, em João 8,44, dizendo que o diabo é o pai da mentira. E vejo que Lúcifer se tornou Satanás, justamente porque ele não se firmou na verdade. Acompanhe a leitura. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há a verdade. Percebam como João, ele tinha a preocupação de manter a pureza da verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Há um clássico verso aqui em João capítulo 8, muito conhecido, que é o verso 32, que diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então percebam como João era um defensor da verdade, e ele queria defender a verdade, queria que os seus filhinhos, os cristãos que foram evangelizados por ele, se mantivessem na verdade, e mantivessem também defendendo a verdade, vivendo essa verdade. E na primeira carta de João, convido-os a voltar novamente, na primeira carta de João, ele dá 5 conselhos àqueles cristãos, para que eles se mantivessem na verdade, defendendo a verdade, vivendo a verdade. E em meio àqueles ataques do inimigo, em meio a falsos profetas, a anticristos, e ele diz aqui, muitos anticristos se levantaram do meio de nós, atacando a verdade.
E ele deixa então 5 lindos conselhos, e esses conselhos se estendem a todos nós, alcançam todos nós, e nós, com certeza, devemos seguir esses conselhos. Então vejam os conselhos que denotam 5 características de um verdadeiro cristão, um verdadeiro defensor da verdade. Veja, João diz assim, sabemos que é chegada a última hora. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, você que está aqui na igreja, você que está acompanhando essa mensagem de casa, Deus espera de todos nós que tenhamos essas características, como verdadeiros filhos de Deus, como defensores da verdade nesses últimos dias da história da humanidade. E qual é a primeira característica de um verdadeiro cristão? De um verdadeiro homem e mulher que amam a verdade, que querem ser luz nesse mundo de trevas. O primeiro conselho está aqui na primeira carta de João, capítulo 1, e o verso 6. A Bíblia diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A primeira característica de um cristão, segundo a colocação aqui de João, é que o verdadeiro cristão, ele é coerente. Ou seja, ele vive aquilo que ele prega. Gandhi disse, eu não me tornei cristão por causa dos cristãos. Sabe, queridos, a coisa mais terrível para o evangelho, o que mais atua contra o evangelho é a incoerência. É interessante que fizeram uma pesquisa entre os jovens cristãos, e perguntaram para os jovens o que eles menos gostavam no cristianismo, geralmente nas religiões. E os jovens quase que unanimemente disseram, nós não gostamos de incoerência. Nós estudamos, inclusive, na lição da Escola Sabatina sobre hipocrisia, não é? Viver na incoerência é viver uma hipocrisia, é ser um hipócrita. Então, João está dizendo aqui, aos seus filhinhos, aos seus servos, vivam coerentemente. Não diga uma coisa e pratiquem outra. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos. Ou seja, se eu me apresento como um cristão, se eu digo que tenho comunhão com Deus, comunhão diária, contato diário com Deus, vivamos dessa forma. Sejamos verdadeiramente luz, sejamos verdadeiramente o sal da terra. Esse é o primeiro conselho, essa é a primeira força para mantermos a verdade, é nós termos um bom testemunho, darmos um bom testemunho. Veja, Jesus disse que nós devemos ser testemunhas nessa terra. Abram a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, os versos 17 em diante, na segunda carta, aliás, na carta de Romanos, capítulo 2, perdão. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, nós temos aqui essa mesma preocupação manifestada pelo apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 2, a partir do verso 17, ele diz assim, se porém tu que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instrutor da lei. Então ele vai falando, aqueles que são judeus, no caso era o grupo a quem ele estava se dirigindo, que defendia a palavra de Deus, a lei de Deus, mas Paulo começa a trabalhar aqui um problema que acontecia entre os judeus, que era essa incoerência. Então veja o que ele diz, a partir do verso 20, instrutor de ignorantes, mentes de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, porém, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Então, Paulo apresentou esse problema. Paulo também identificou esse problema entre os judeus. Pregava uma coisa e viviam outra. Verso 22, dizes que não se deve cometer adultério e os comete.
Verso 23, tu que glorias nas leis, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é o quê? O que diz a Bíblia? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Olha que coisa terrível. É um péssimo testemunho, não é? A incoerência, quando as pessoas percebem que nós nos apresentamos como filhos de Deus, como filhos da luz, quando nós sugerimos que mantemos comunhão com Deus, mas vivemos de outra forma. Então, a coerência é uma recomendação dada aqui por João aos seus filhinhos. Outra recomendação que denota uma segunda característica desejada entre o povo de Deus, nós podemos perceber aqui no verso 8, 1 João, capítulo 1 ainda, os versos 8 e 10. Acompanhe a leitura. O texto diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vejam, a segunda recomendação de João aos cristãos da sua época é que eles se apresentassem como dependentes de Deus. Veja, primeiramente, João diz, não sejam incoerentes, sejam coerentes, mas ao mesmo tempo, não sejam orgulhosos a ponto de dizer que vocês são obedientes por si mesmos, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Todo ser humano é falho. Então nós devemos ser coerentes ao mesmo tempo de entendermos que somos pecadores. Que o cristão, apesar de estar salvo em Cristo Jesus, ele não foi ainda tirado da presença do pecado. É interessante que a Bíblia apresenta a salvação como um processo. A primeira parte desse processo da salvação é apresentada na Bíblia como justificação. A Bíblia diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é algo que acontece fora de nós, no entanto é realizado em nós através do Espírito Santo. E a justificação é o momento em que Deus nos salva da condenação do pecado. A segunda fase desse processo é chamado na Bíblia de santificação, onde Deus também nos salva do domínio do pecado. No entanto, o apóstolo Paulo, por muitas vezes, ele relata, né, o quanto ele sofreu com essa natureza pecaminosa. Ele disse, aquilo que eu desejo fazer, eu não faço. Ele entendia que tinha uma natureza, lá na carta de Paulo aos Gálatas, não é? Paulo fala muitas vezes dessa guerra espiritual que está entre nós, né, está em nós, não é? A natureza espiritual e a natureza carnal. O apóstolo Paulo mesmo, trabalhando o tema da conversão, do batismo, ali em Romanos capítulo 6, ele diz que a nossa natureza carnal, quando nós fomos salvos, ela foi crucificada, mas não significa que ela esteja morta. Ela continua lá. E, inclusive, o capítulo 2 de 1 João, diz no primeiro verso, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Advogado junto ao Pai. E quem é o nosso advogado? Jesus Cristo, o justo. Amém? Portanto, irmãos, qual é o segundo conselho que João dá aqui aos cristãos da sua época? Primeiro deles, que eles sejam coerentes. Segundo lugar, que eles sejam dependentes de Deus. Dependentes de Jesus. O cristão tem que sempre entender que ele é falho, que ele é pecador, e que ele depende desse advogado, desse intercessor, esse único intercessor que há entre nós, pecadores, e Deus o Pai, que é Jesus Cristo. É o que diz lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o verso 5. Dependência de Deus. Cuidado, não é? Quando nós achamos
que a salvação está em nós mesmos. Por isso ele aconselha, né? Muito cuidado ao você dizer que não tem nenhum pecado, que a salvação está em você mesmo, não é? Isso é um engano, porque uma das características do verdadeiro cristão, do verdadeiro filho de Deus, é ser dependente de Deus, é ter um encontro diário com Jesus, é ser aconselhado por Jesus, é viver com Jesus diariamente, é ter nele esse auxiliador. Qual é o outro conselho, o terceiro conselho, que denota a terceira característica de um verdadeiro filho de Deus? Nós encontramos aqui na segunda carta, aliás, na primeira carta de João, no capítulo 2 agora, no capítulo 2, e o verso 4. A Bíblia diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Portanto, queridos irmãos, qual é a terceira característica de um verdadeiro servo de Deus? Veja, Deus espera isso de nós. Deus espera de nós coerência, Deus espera de nós dependência dEle, e Deus espera de nós obediência. Deus espera que sejamos obedientes. Veja que Abraão é considerado o pai da fé. Mas por que Abraão é o pai da fé? Porque ele tinha uma fé que gerava obediência. Quando Deus se manifestou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar, não é? Um lugar que nem foi apresentado a Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi, obedeceu. Portanto, a obediência é uma característica do povo de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 34, Jesus disse que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. É fazer a vontade de Deus. Irmãos, Deus, Ele deixou para o seu povo, não é, os 10 mandamentos. A serva do Senhor, Ellen White, ela diz que os 10 mandamentos é uma extensão do caráter de Deus. Por trás de cada mandamento há algo relacionado ao caráter de Deus. Por exemplo, quando eu obedeço o 5º mandamento, que diz para honrar pai e mãe, o que Deus está nos ensinando com a guarda desse mandamento? A obediência, né? O respeito pelas autoridades. E a primeira autoridade que o ser humano encontra na sua existência são os pais. Ali está manifestada a primeira autoridade. Quando a Bíblia ensina, não é, que nós não devemos adulterar, o que está por trás desse mandamento? Que aspecto do caráter de Deus está por trás desse mandamento? A pureza. A Bíblia diz que os puros herdarão o reino dos céus. Portanto, obediência. Abra a Bíblia no Evangelho de João e veja como João, ele enfatiza esse aspecto importante da obediência. E Jesus, como nós mencionamos em João 4,34, estava ali para obedecer à vontade do Pai. Vamos abrir aqui em João, no capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Ele diz assim: aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Perceba como Jesus tinha uma preocupação de que nós fôssemos obedientes ao Pai. Ele diz: guarde os meus mandamentos, porque você será amado por mim e também pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Evangelho de João, capítulo 15 e o verso 10, perceba o quanto Jesus era obediente ao seu Pai e aos mandamentos do seu Pai. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Portanto, você se considera um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro cristão? Aqui está mais uma linda característica dos servos de Deus, principalmente nesses últimos dias. E queridos, como Satanás
ataca realmente o povo de Deus, não é? Fazendo com que ele seja incoerente, dando um mau testemunho. É desejo do inimigo que sejamos independentes de Deus, né? Confiança própria, aquele erro que os apóstolos cometeram, não é? Lembram de Pedro, quando Jesus disse, não é, que o pastor seria entregue e as ovelhas ficariam dispersas, e Pedro disse, não, eu jamais. E Jesus disse, Pedro, você tem que depender mais de mim, Pedro. Hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Esse era o problema dos apóstolos, é o problema do ser humano. Depender de Deus e sermos obedientes a Deus, guardando os seus mandamentos. O outro conselho e a outra característica apresentada aqui na palavra de Deus de um verdadeiro cristão está relatado aqui na primeira carta de João, no capítulo 4 e o verso 20. Aqui está uma outra linda característica dos servos de Deus. Abram a Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4 e o verso 20. Aqui está o quarto conselho. Relembrando, queridos irmãos, João tinha uma preocupação com os cristãos da sua época. Cristãos que ele chamava de filhinhos, porque foram gerados por ele espiritualmente falando. Esses filhinhos, esses cristãos estavam sendo atacados por anticristos, por falsos profetas. E quais são os conselhos que João está dando? Meus filhos, permaneçam firmes, sejam coerentes, deem bons testemunhos, aprendam a ser dependentes de Deus, humildes, não arrogantes, sejam obedientes ao Pai, guardando os mandamentos. E aqui está um outro lindo conselho, 1 João 4:20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Irmãos, talvez esse seja uma das mais difíceis recomendações, não é? Amar o próximo, porque naturalmente, a natureza carnal, ela é contrária a isso. Naturalmente somos egoístas. Naturalmente não temos empatia. Na pandemia, pastor, eu não fui afetado, graças a Deus. Eu não perdi emprego. Graças a Deus, eu e minha família estamos bem. E é cada um por si, pastor. Eu não estou preocupado com o semelhante. Eu não estou preocupado com as dificuldades do próximo. Mas vejam que João está recomendando aqui. Cuidado com o seu cristianismo. Lembre-se que o semelhante, o próximo, o ser humano, o que é o ser humano, irmãos? A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. O mendigo ali da rua, a pessoa necessitada, você tem que olhar para ele e ver que é uma imagem de Deus. Uma imagem e semelhança de Deus desfigurada pelo pecado. E que cristianismo é esse que não consegue enxergar isso? Que o necessitado ali, morador de rua, não é? É uma imagem e semelhança do Criador. E se nós não termos empatia, nós estamos nos enganando a nós mesmos. O nosso cristianismo é mentiroso. Como que você pode amar um Deus que você não vê, se você não consegue amar a quem você vê? E não é por acaso, abra a Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Interessante que o Evangelho de Mateus, capítulo 25, está no contexto do sermão profético de Jesus. Você sabia que Mateus 24 e 25 faz parte de um único sermão? Faz parte do sermão profético. No início do capítulo 24, Jesus começa a falar dos sinais da volta de Jesus. Ele começa a falar, né, dos terremotos, sinais no sol, na lua, nas estrelas, fenômenos naturais, fenômenos na natureza. Ele fala de fenômenos religiosos, dos falsos cristos, falsos profetas. E, aliás, lembrando que o foco, não é, de João aqui na primeira carta era defender o cristianismo, defender a verdade. Advertir os cristãos dos ataques do inimigo frente à verdade.
Por isso, Jesus também advertiu do principal sinal que antecederia a volta de Jesus, que é o engano. E Satanás usa a religião para enganar. Falsos cristos e falsos profetas. Ele fala também de problemas sociais, fome, pestes, não é? Veja, estamos enfrentando uma pandemia. Depois Jesus começa a observar, não é, em relação ao preparo. Ele diz, olha, não sabeis o dia nem a hora, portanto vigiai, estejam prontos, porque não sabemos o dia e nem a hora. Mas ele encerra o sermão profético falando de um Jesus que vem com poder e glória. Acompanhe a leitura do verso 31, Mateus capítulo 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Em outras palavras, irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que Jesus, quando voltar, ele vai encontrar a humanidade dividida em dois grupos, os salvos e os perdidos. E aqueles que forem salvos ouvirão as seguintes palavras de Jesus, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Eu pergunto, quantos aqui, você que está em casa, quantos querem ouvir essas palavras de Jesus, essas lindas palavras, vinde benditos do meu Pai, entre na posse do reino, que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Agora, irmãos, o que é surpreendente é quem ouvirão essas palavras de Jesus. Que grupo, não é, ouvirá essas palavras? Está aqui no verso 35. Porque tive fome e me destes de comer. Veja, por que eles estão entrando no reino? Porque quando eles viram uma pessoa com fome, eles deram de comer. Quando eles tiveram sede, deram de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e foste visitados, estava preso e forasteiro e fostes ver. Então eles vão perguntar, mas quando que nós fizemos isso para o Senhor? E Jesus vai responder, quando vocês fizeram um desses pequeninos. É disso que se trata, queridos. Não é por acaso que lá no Evangelho de João, no capítulo 13 e o verso 35, vejam, quem é o verdadeiro discípulo de Jesus, queridos? Abram a Bíblia. Você vê que você está manuseando bastante a Bíblia, não é? Eu disse para vocês não vieram aqui ouvir um homem, mas nós viemos aqui sermos ensinados por Jesus. E Jesus quer ver uma característica de um legítimo cristão. Está aqui, o verdadeiro discípulo tem essa característica, João 13:35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor uns aos outros. Digam amém. Será que eu tenho essa marca do verdadeiro cristianismo? Seria imprescindível, queridos, que todos que estamos ouvindo essa mensagem fizéssemos uma autoavaliação. Veja, o povo de Deus, lembrando da primeira característica, recapitulando aqui a mensagem. O primeiro conselho que João dá aos cristãos da sua época, no ano 90 da era cristã, sejam coerentes, vivam aquilo que vocês pregam. Se você diz que é cristão, seja cristão. Não cometa o pecado da hipocrisia. Não fale que vocês estão tendo comunhão comigo, quando na verdade vocês estão vivendo nas trevas. Sejam dependentes de mim. Não sejam orgulhosos. Nunca passe pela sua cabeça que você pode salvar-se pelos seus próprios méritos. Sejam obedientes. Obedeçam, façam a vontade do meu Pai. Lembre-se que Jesus disse, irmãos, que há dois tipos de cristãos. Aqueles que, e ele comparou isso à edificação de duas casas, não é? Diz, há cristãos que são como uma casa edificada sobre areia. E que tipo de cristão é esse edificado como uma casa edificada sobre areia? É que quando vem o vento, essa casa é derrubada. Ele diz, olha, um cristão que ouve a minha palavra e não as pratica,
são comparados a uma casa edificada sobre areia. Ouve, mas não pratica. Incoerência. Não existe obediência. E quem é o cristão edificado, comparado a uma casa edificada sobre a rocha? Aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. E sejamos empáticos às necessidades do próximo. Não vamos viver um evangelho mentiroso. Vamos realmente nos preocuparmos com as necessidades do semelhante. Veja, a igreja está em plena campanha da recolta. Vamos participar. Quantos irmãos da igreja estão sendo atendidos nesse período de pandemia, né? Irmãos que estão em necessidades. Então esse é o 4º conselho que João está dando aos cristãos da sua época. O último conselho, que apresenta a última característica de um legítimo cristão, está aqui na primeira carta de João. Vamos voltar novamente à primeira carta de João, agora no capítulo 5, a partir do verso 10. Vamos ler dos versos 10 ao verso 12. A Bíblia diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em quem, irmãos? No seu Filho. E olha que lindo o verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Irmãos, olha que coisa linda essa última recomendação que João dá aos seus filhinhos, que ele tanto amava. Ele diz: olha, acreditem no testemunho que Deus dá, o Deus Pai dá a respeito da salvação. E qual o testemunho que Deus, o Pai, dá, irmãos, ao mundo a respeito de Jesus? Lembra-se de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e o que Ele fez pela humanidade? Que Ele deu. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, irmãos, lá no céu. Ele não enviou um anjo para morrer pela humanidade. Ele não fabricou um outro homem para morrer pela humanidade. Ele deu o que Ele tinha de melhor, o seu Filho. O seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, o verdadeiro cristão, ele tem fé nisso, nessa verdade. Ele acredita na salvação em Cristo Jesus. Ele acredita que não há salvação em nenhum outro nome, somente em Jesus. Ele é o nosso único Salvador. E ele não só acredita, ele vivencia isso. E ele também prega isso. Veja que João tinha uma preocupação, irmãos: defender o povo de Deus, defender os cristãos dos ataques do anticristo, ou dos vários anticristos que estavam se levantando, de vários falsos profetas. E lembremos desses conselhos, porque eles nos alcançam hoje. Sejamos coerentes, sejamos dependentes de Deus, sejamos obedientes, sejamos amorosos, sejamos um povo de fé, que tem fé em Cristo Jesus, que sejamos mensageiros desta mensagem de esperança, que a salvação está em Cristo Jesus. Eu quero encerrar lendo aqui um último texto que se encontra lá no livro do Apocalipse, que também foi escrito por João, aqui em Apocalipse capítulo 14, e o verso 12. Você conhece muito bem esse texto. Aqui João apresenta o remanescente, o povo fiel, o povo que estará em pé, defendendo a verdade, nesses dias que antecedem a volta de Jesus. E ele diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Digam amém. Vejam, são aquelas características que acabamos de ver lá na primeira carta. É um povo perseverante, não é? Um povo que não desiste de Jesus nunca. É um povo corajoso. É
é um povo coerente. Eles dependem de Jesus. Está aqui, ó, eles têm fé em Jesus. Eles acreditam que a salvação está em Jesus. Eles são anunciadores do Evangelho eterno. Você percebeu que eles são obedientes? Eles guardam os mandamentos de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo a última hora. Chegou a última hora. E Deus precisa de um povo que ame a verdade, que acredite na verdade, que viva a verdade e que anuncie a verdade. Eu quero perguntar aqui nesse momento, quantos aqui desejam ter essas características anunciadas aqui por João aos seus filhinhos na fé? Quantos desejam essa coerência espiritual, essa dependência de Deus? Quantos desejam ser obedientes a Deus, se preocupar em fazer a vontade do Pai? Você gostaria também de fazer parte desse povo amoroso, que tem empatia pelo próximo, sensível às necessidades do próximo? Você gostaria também de crer que Jesus é o nosso único meio de salvação, não é? Acreditarmos no testemunho que Deus Pai dá a respeito do seu Filho Jesus Cristo? Então Deus seja louvado pela sua decisão. Deus vai continuar falando ao nosso coração agora através de uma linda mensagem. Que essa mensagem alcance mais uma vez a todos nós. Jesus me encontrou sozinho na vida, ergueu-me do lodo com dó e paixão, curou minhas dores, limpou as feridas e ouviu os lamentos do meu coração. Jesus estendeu a mão tão querida e olhou-me nos olhos com pena de mim, mostrou-me que ainda posso ter paz nessa vida, e com grande ternura falou-me assim: eu sei o que é ser ferido e magoado, um só rejeitado no mundo sem luz. Amei os amigos e fui maltratado, vivi por amor e morri numa cruz. O tempo é veloz, a vida é pequena. Prossegue comigo, não olhes pra trás. Se o mundo é atroz e a alma serena, irás entender o preço da paz. Jesus me aceita do jeito que estou, deseja que eu viva e aprenda a sonhar.
Jesus me mostrou que o passado passou e a vida é eterna se eu confiar. Se a felicidade ficou no passado, se as tuas memórias são feitas de adeus, levanta a cabeça e caminha ao meu lado. Eu não te abandono, sou Pai, sou Deus. Eu sei o que é ser ferido e magoado, um só rejeitado no mundo sem luz. Amei os amigos e fui maltratado, vivi por amor e morri numa cruz. O tempo é veloz, a vida é pequena. Prossegue comigo, não olhes pra trás. Se o mundo é atroz e a alma serena, irás entender o preço da paz. Se o mundo é atrás e a alma serena, irás entender o preço da paz. Oremos. Santo Deus, obrigado pelos bons momentos que aqui passamos, estudando a Tua Palavra, ouvindo os Teus sábios conselhos. E, de modo especial, Pai, o nosso pedido é que o Senhor nos ajude a estarmos firmes nos Teus caminhos nesses últimos dias da humanidade. Nós queremos fazer parte do Teu povo, do remanescente. Nós queremos ser coerentes, ó Pai, com aquilo que nós acreditamos e vivemos. Nós queremos ser mais dependentes de Ti, Senhor. Confiar que o Senhor é o nosso advogado, o nosso único intercessor, e nós dependemos dessa intercessão. Ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes à Tua palavra. Nós queremos, como Jesus, fazermos a Tua vontade. Ajuda-nos também, Senhor, a termos mais preocupação com as necessidades do próximo. Isso não é natural em nós, mas, por favor, desperte isso em nós, desenvolva essa necessidade que temos. E também, Senhor, que possamos crer cada vez mais que a salvação é em Cristo Jesus, que possamos abraçar essa salvação e também proclamar a salvação em Cristo Jesus. Nos abençoe nessa semana que se inicia, que possamos estar na Tua presença, é o que pedimos nos méritos de Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e uma excelente semana.